Bom dia a todos. Vamos iniciar esse Friday Fika. Hoje com Sérgio Quiroga, presidente da Câmara Sueca. A semana passada foi a primeira vez, né? E a gente iniciou com a Denise e Thiago, que são donos do Escandinavo. Esse aqui é uma nova iniciativa. Estou muito feliz vendo no seu canal do YouTube, pessoas estão assistindo mesmo. É sobre o Swedish Experience, né? No convite já consta isso, que a diretoria da Câmara sempre fala sobre o Swedish Experience. O que é Swedish Experience? Pode ter a ver com business, claro, mas também com cultura, né? Culinária. Inclusive, hoje estou aqui de novo com o famoso fika, que é um kanelbulle e um blueberry muffin, feitos lá no Escandinavo. E para sexta-feira que vem, se você ainda não testou, recomendo que você pede do restaurante do Escandinavo, eles mandam para sua casa aqui em São Paulo, e você pode participar fazendo fika junto com a gente. Na sexta passada, a gente comentou, né, essa cultura de parar um pouquinho no escritório, pegar uma caneca com café, não é uma xícara pequena, é caneca mesmo, para tomar um café, relaxar um pouquinho, conversar com seus colegas sobre outros assuntos, não de trabalho. Isso é comprovado que faz muito bem para a produtividade, para bem-estar e tudo, né? Então, por isso, peço para você desligar seu celular lá no escritório, relaxa um pouquinho. Isso não é uma palestra, isso é um bate-papo entre eu e o Sérgio. Então, vamos embora. Sérgio Quiroga, bom dia, bem-vindo. Está no Rio de Janeiro hoje. Acho que primeiro, para quem não te conhece, Sérgio, quem é você? Qual é o seu background, sua história? Conta um pouquinho sobre a gente. Bom, Sérgio Quiroga da Cunha. Você vê no meu nome já tem uma mistura, né? Quiroga é um nome espanhol, da Cunha é um nome português. Então, eu sou filho de brasileira com boliviano. Eu mesmo nasci na Bolívia. Vim para o Brasil. Eu costumo falar, não sei quando que eu vim para o Brasil, porque eu vim tantas vezes. Então, a primeira vez eu tinha onde quando meu pai queria morar, não, eu estou indo morar no Rio, a gente vinha para o Rio e estava aqui no Rio. Hoje eu estou aqui a negócios, tá? Então eu morei muito tempo da minha infância e até da vida adulta aqui no Rio de Janeiro, morei em Belo Horizonte e de casa eu fui para Santa Rita do Sapucaí fazer faculdade. E aí fiz engenharia de telecomunicações e 5 anos depois eu fui para São Paulo com um trabalho, ou seja, era meu trabalho, meu diploma, minha malinha, e esse trabalho era numa empresa sueca chamada Ericsson, que todo mundo conhece. Então, esse aqui é o início da história. Você quer que conte mais ou posso evoluir mais? Já pegando o gancho, Sérgio, pegando o gancho aqui, como a Ericsson, né, é o Swedish Experience, porque o pessoal está se perguntando qual é a sua relação com a Suécia. Eu imagino que começou com a Ericsson, né? Olha, boa, excelente pergunta, Jonas. A minha relação com a Suécia, eu estou lembrando aqui, assim, lembrando, eu acho que começou com a música. E aí você vai ficar feliz. Adivinha, ou seja, uau! Começou com ABBA. ABBA, suecos. Aí eu falei, gente, eles cantam tão legal e tal. Começou com a música. E a gente ouvia, né, naqueles anos, eu falei, pô, como é que pode? Os caras cantam em inglês, né, e que é cultural, né? E aí, na época que eu jogava vôlei, tinha uma turma de suecos que jogavam muito bem também, aí eles falavam aquela língua esquisita e tal, e combinavam jogadas, e eu não entendia nada. Olha, vocês podiam até falar inglês de vez em quando e tal. E aí vai, e aí, eu tinha 5 empregos.
para ir para São Paulo, entre elas a Ericsson. E a Ericsson, lógico, eu escolhi pela Ericsson, demorou uns 2 meses assim, para eu terminei a faculdade quando em junho, julho, e me contrataram em setembro, né? Então a Ericsson estava naquela coisa que assim, aí eu comecei a falar não para uma, não para outra, não para outra, e eu esperando, vai dar certo, né? Já me falando, já deu certo, só coisa interna. Então eu comecei dia 4 de setembro de 1990, uma grande história como empresa sueca. Então eu diria, respondendo a tua pergunta, veio com meu relacionamento com a Suécia, veio com a Ericsson principalmente, veio com a música e uau, e com o país. Na hora que você vai para a Suécia, você se apaixona, né? Então é isso. Veio com a cultura também. E aí talvez vamos lá, eu estou dando resposta à prestação, a última prestação seria, uau, que admirável, em tudo que é ramo tem empresa sueca e são líderes. Então eu falei, pô, gente, a tal da Volvo, tudo bem, caminhões, agora tem a parte de carros que foi um pouquinho vendida, mas é sueca, né? Uau, a Scania. Aí, de repente, não, a Electrolux é sueca. Gente, ou seja, uma quantidade, né? Ou seja, na época tinha a Zeia e a Braun Bovieri, né? Uma sueca e uma suíça que eles juntaram e fizeram a bebê, né? Então eu falei, gente, esse país é admirável, né? Ou seja, aqui tem tanta inovação, tem tanta coisa do bem, em todas as áreas tem alguma empresa líder. Então, quanto mais eu sabia, mais eu gostava da cultura sueca. Quer dizer, a sua escolha de entrar na Ericsson, um dos motivos era que a Ericsson era sueca, né? Totalmente. Tá. Ou seja, entre as opções, eu não vou falar quais eram as outras, eram boas empresas também, mas a Ericsson era de longe minha preferência. Inclusive, não era a que oferecia o melhor salário. Só que eu falava, não tem problema. Aí, sabe, todos recém-formados, a gente sentava aqui assim, é incrível, né? Parece são engenheiros crianças, todo mundo comparando o seu salário. Eu era o que ganhava pior. Só que eu falava, não, meu compromisso aqui é de longo prazo. Não tem problema eu ganhar, eu não lembro, na época eu ganhava 67 mil cruzeiros, uma coisa assim, eu não lembro nem qual que era a moeda, né, em 1990. E tinha uns caras que já ganhavam 80 mil, ou seja, eles estavam ganhando 20% a mais. E eu, não tem problema. Eu entrei para fazer longo prazo, então tinha entrado para fazer uma carreira. Eu falei, não, nos primeiros 5 anos eu tenho que ir morar na Suécia. E fui. E aí tem mais história. Mais uma pergunta, Jonas. Sobre Suécia, voltando para o Fika, você morou lá, você teve Fika também? Isso é verdade que existe ou a gente está inventando coisa aqui? Totalmente, ou seja, eu tinha aquele plano meu de, não, nos meus primeiros 5 anos de carreira, eu vou morar na Suécia, eu vou aprender sueco, e, bom, eu vou falar publicamente, e vou namorar com uma sueca. E, de fato, eu consegui. Rápido. Não, eu consegui. Então, eu fui, e foi sensacional. Aí na sempre tipo 2h da tarde, que o pessoal almoça cedo lá. Horário de almoço lá começa, sei lá, 11 horas, a turma já ia lá. Quando é meio-dia, meio-dia e meia, na hora que a gente vai almoçar aqui, está pensando em almoçar, todo mundo já almoçou na Suécia, né? Então, umas 2 da tarde, aí de repente é cultural, aí todo mundo via, todo mundo parando, dando um tempinho aqui assim, tal. E aí tinha gente, opa, a tua vez de levar um bolinho, porque o café era a empresa, lógico, que dava. E quando eu via, não eram só os funcionários, era um chefe, era isso, era aquilo, e ficava lá uns 30, 40 minutos falando de tudo. Tudo.
Talvez, o que você vai fazer no fim de semana? Tá. E aí, como é que vai aquela proposta? Como é que vai aquele projeto? Entregaram tal coisa? Tal crise. Então, vai lá. Você conversou com um, com outro. E falam de N coisas. N coisas. Entendeu? Ou seja, E relaxa. Aí dá umas 3 horas da tarde, todo mundo volta. E é um cafezinho. Eu via, fica. Então, eu falei, mas no Brasil, a gente tem. Mas tem. O pessoal não diz, mas tem muita gente que vai para o café e conversa. Mas todo dia. Mas na Suécia, ou seja, o negócio é. Até nisso, a Suécia tem aquela cultura e aquela organização. Peraí, vamos deixar para lá, tal hora. E aí o pessoal sai. Tinha gente que vou passar, a gente vai trabalhar. Eu vou ficar leva mais 5, 6 horas. Eu estava com 20 e poucos anos, eu fui lá para engolir o mundo. Ou seja, eu estava indo, que oportunidade que eu tinha, estou realizando o meu sonho, estou indo morar lá, vou aprender a cultura e ainda vou ganhar dinheiro. Né? Ou seja, que fábula que eu estava vivendo. Né? Então, logicamente, eu fiz amigos que duram até hoje, ou seja, meus melhores amigos são suecos, tá? E, claro, aí começou o relacionamento, aí, lógico, aí o idioma, né? Que eu acho que você vai me perguntar agora, como é que eu me virava com sueco? Se todo mundo fala inglês, e você chega lá, você não precisa aprender sueco. Só que eu me sentia mal, Jonas, porque, imagina, eu estava lá com a minha bandejinha de almoço, né? Ou seja, o pessoal vinha querendo falar português ou espanhol. Sueco que quer, ou seja, é uma turma que adora aprender com o mundo. Uma parte da Suécia, olha só, adora aprender com o mundo. Continuam a aprender. O sueco quer aprender com o mundo e, de repente, ele devolve com produtos, com inovação, com serviços, com tudo, né? Então, a turma queria treinar o pequeno português, o espanhol, eu fui falando português, espanhol e inglês. E eu me engajei, eu falei, bem, eu tenho vezes que estar na mesa e vocês falarem só por minha. Então, porque você está comendo, você está relaxando, você quer conversar, você quer falar. E aí eu estava envergonhado, aí eu falava, vocês vão ver, um dia a gente ainda vai falar em sueco aqui almoçando. E eu aprendi. Bom, você pode falar se eu falo ou não falo, quanto que eu falo, se dá ou não dá, mas aprendi. Fala muito bem até hoje, Sérgio, com certeza, todo mundo sabe disso. E é interessante isso, né? Então, as melhores aulas foram os almoços, eu fui capaz, onde se aprendeu não só a língua, mas a cultura também, né? Conhecendo as pessoas. Bacana isso. Então, logicamente, aí foi... E eu fui descobrindo the Swedish Experience, logicamente, né? A experiência sueca, ou seja, eu fui vendo, gente, é um povo hiper simples. Não é uma simplicidade, eu diria talvez uma simplicidade luxuosa. Não, é uma simplicidade talvez superior. Sim. É simples, é a definição. Ou seja, não tem essas coisas empequetadas. Né? E eu via, gente, até, por exemplo, você vai num hotel. Você vai num hotel na Suécia, vai no Sheraton de Estocolmo, vamos falar assim, para comparar. Quando eles arrumam a cama, eles colocam o lençol de baixo, o edredom por cima e o travesseiro acabou. Você vai no mesmo hotel dos Estados Unidos, por exemplo, aquele processo de arrumar, Aí você vai em outro lugar, e coloca uma colcha, e é isso e aquilo, aí de repente volta para tirar a colcha. Vocês já passaram por isso, né? Em hotéis. Aí eu pensava assim, gente, olha que praticidade.
Tinha alguma coisa errada nisso? Não. Ou seja, é um detalhe que aposto que você nunca pensou, Jonas. Você já tinha pensado nisso? Como é simples, Lujo, de boa. Exato. A palavra lagom, né, Sérgio? Lagom. Ou também Logo, a gente brinca sobre KISS, né? O Keep It Simple in Swedish. The KISS Method. exatamente. Então foi, aí eu fui vendo e admirando e isso te dá lições que você usa para a vida pessoal, vida profissional, absolutamente tudo. E eu penso assim, o que isso indústria tem? Por quê? Porque as duas vêm e aprendem culturalmente, né? E colocam. Deu uma travadinha aqui, desculpa, tô no hotel e o hotel aqui não está me garantindo um bom Wi-Fi, desculpa. Mas voltou, né? Então, as indústrias já pegam e tem isso aí arraigado dentro dos processos. Tá? Então, a cultura sueca, ela não é feita de heróis. Ou seja, um time sueco não é feito de um herói. É Coletivo. feito um time. É feito um time que vence. E nunca era, escuta, tem um salvador da pátria e tal. É um time. Então, é um time inteiro que ganha ou perde. É um sistema inteiro que ganha ou perde, né? Então, aí você vai vendo todo esse processo, né? Como é feita a coisa e como, claro, sempre tem uns top performers, os outstanding performers, etc. Claro, você vê, e aí você vai dar coisas sempre mais difíceis para essas pessoas e tal. Mas, no geral, as coisas assim, uma empresa, um time, a cultura, ela não é feita de indivíduo, uma ou outra pessoa individuais, é time, certo? E é um negócio que desde pequeno os suecos aprendem a trabalhar em time. Ou Legal. seja, aí eu lembrava quando era pequenininho, quando eu jogava futebol, lógico, a primeira coisa que você aprende aqui é a jogar bola, e era todo mundo correndo atrás da bola, que assim. Aí quando eu vi, agora a última vez que eu morei na Suécia, eu via e eu queria ver os pequenininhos, né? Gente, a gente já vê a disciplina dos caras. Escuta, você vai para esse lado, você vai para o outro. Não adianta todo mundo correr atrás da mesma bola que assim. E é um esquema totalmente disciplinado. Ou seja, é uma disciplina, é um respeito ao próximo que é incrível. Então, é parte da Swedish Experience. Legal. Uma bela metáfora, né? O que mais tem de business culture, Sérgio? Claro que não podemos generalizar, né? Falar, uma empresa alemã é assim, uma empresa americana é assim, uma sueca é assim. Acho que não funciona assim hoje em dia, né? A maioria das empresas são multinacionais, né? São globais. Mas mesmo assim, tem alguns valores, eu acho que faz parte da cultura sueca. Você pode contar um pouquinho como que foi a sua experiência da Ericsson em termos de liderança, de confiança, esses valores que a gente sempre fala, né? Sustentabilidade. Conta um pouquinho sobre essa trajetória incrível que você fez dentro da empresa Ericsson. Bom, é incrível, né? Eu entrei na empresa, eu falei, aquele prédio lá da Marginal Tietê, que até hoje ou nunca vai perder o nome de ser o prédio da Ericsson, apesar da Ericsson não estar mais lá. Aí eu falei, no meu primeiro dia eu olhei assim, eu falei, um dia eu vou ser o presidente aqui. Confesso. Eu vou trabalhar por isso. Vai levar tempo, mas eu vou fazer de tudo. Mas vou trabalhar muito. E quando você tem 20 e poucos anos, você tem uma energia danada para trabalhar. Uma energia. E aí, bom, faz de conta, eu estava na Suécia e, como eu estava solteiro, no início é bem difícil, viu, Jonas? Ou seja, você está lá,
aquelas sextas-feiras depois do FICA e tal. E eu acabei de falar que depois do FICA, se alguém prestar atenção, fez as contas, pô, o cara ainda pegava e ficava 6 horas numa sexta-feira, muitas sextas-feiras eu saía de lá 10, 11 horas da noite. Eu estava sozinho lá e ainda me colocaram. O primeiro endereço que eu trabalhava lá era em Kungens Kurva, não sei se você lembra, lá em Estocolmo, é perto da IKEA, uma das primeiras IKEAs que tem lá. Exatamente. Um prédio lá e me deram um apartamento lá em Sherholmen. Lembra de Sherholmen? Aposto que você tremeu agora mesmo, né, Sherholmen? Pô, você morar em Sherholmen? E eu falava, quê? E aí eu saía, pô, não tinha nada, gente. Aí eu ficava lá trabalhando e eu comecei, ou seja, eu dentro daquela eu comecei a sobressair um pouquinho, porque o cara trabalha pacas e já responde em espanhol ou em português, não precisa nem traduzir e tal. Então eu fui vendo, peraí, eu faço a diferença na América Latina. Chegava coisa do mundo todo, né? De repente, em 1996 já tinha acontecido um negócio de eu voltar e me chamaram de volta. Eu já estava no meu segundo período de morar lá. Primeiro eu morei 1 ano, que virou 1 ano e meio, depois eu morei 2 anos. Aí me convidaram para ir para a Indonésia. Por quê? Porque eu tinha fama de pegar, putz, esse cara decifra tudo, faz as ofertas, defende, vai no cliente e tal. Eu conhecia bastante, né, toda a parte técnica, e eu ia lá e me virava bem comercialmente. Eu fui lá tentar fazer alguma coisa na Indonésia. Me convidaram para pegar uma posição naquela época, pô, já era diretor e tal. Aí eu pedi para ir, deixa eu ir lá ficar uma semana. Aí eu fui. Aí, Jonas, eu aprendi uma grande lição. Eu falei, gente, eu faço a diferença na América Latina e eu estou no headquarters, no downtown da Ericsson, Suécia. Acho que hoje não é mais assim. Eles dividiram o downtown, não existe, está distribuído, ou seja, tem uma região que é Estados Unidos, outra que é Europa e América Latina, outra que é tal, mas Estocolmo, pô, é lá que tudo acontece. Então, nada, eu vou ficar lá em Estocolmo, eu vou aprender da cultura sueca, eu vou melhorar meu sueco, eu vou tal, e fiz uma aposta pela América Latina. Então, um negócio que ficou para mim é dar o meu melhor onde eu consigo e onde eu faço mais a diferença. E foi o que eu decidi, lógico. E os valores entre respeito e perseverança são vão ficar para sempre, estão para sempre e tal. Então, só respondendo a tua pergunta, ficou para mim, gente, você consegue escolher onde você faz melhor. Então, voltando àquela organização de jogar bola todo disciplinado e tal, aí você fala, não, nessa posição eu fico melhor, eu sou melhor aqui e ninguém me tira. Então, a lição que aprendi lá, estando na Suécia, na América Latina, eu faço a diferença. Porque pela cultura, pelos idiomas, faz diferença. Então, me projetei, me planejei. Não, um dia eu vou voltar e vou fazer o meu melhor. E recusei outros trabalhos, que na época, enquanto você está com, sei lá, com menos de 40 anos, vamos falar assim, mas chovem trabalhos, ofertas de emprego e etc. Aí depois você vai... São duas coisas, você vai ficando mais velho e vai crescendo demais, então a coisa fica assim, você vai recebendo menos ofertas, né? Mas eu tinha tudo para esse lado aqui, para o lado da América Latina. Então, lógico, os valores e a coisa que cabem em qualquer bolso, o profissionalismo, o respeito e a perseverança, né? E é um negócio que a gente faz. E quando você pode ver, quando eu assumi a Câmara Sueca com você, o que a gente fez, Jonas? Nós fizemos um plano de longo prazo, né? E nós
dividimos esse prazo, esse plano de longo prazo, em pilares de atividades que a gente faz e controles, que são KPIs. E é assim que a gente está fazendo, né? Então, uma das lições, né, que eu aprendi e talvez em outras empresas eu teria feito a mesma coisa, tal. Quando eu vejo hoje, eu estou lidando com empresas suecas, empresas brasileiras, empresas de Israel, tal. Eu vejo que tem valores parecidos, tá? Mas, por exemplo, no caso da Ericsson, foram públicos e bem difundidos e tal, e que as pessoas pegam. Então, o que você vai falar? Você conhece a cultura, você foi moldado assim, né? E eu fui moldado, Ivan, um ponto aqui, ó, de aceitar, só para fechar a tua pergunta, que é bem ampla, aceitar e entender as diferenças. Quando eu fui para a Indonésia, eu falei, gente, aqui eu nunca vou entender essa cultura. Para eu ser um chefe de vendas aqui, não, eu tenho que entender a cultura. Então, eu vi que eu era diferente lá e tal. E eu falei, não, eu vou para cá e vou, sei lá, tema de aceitar e entender tal as diferenças. Tal, e você via, já nos anos 90, vamos tocar num tema interessante, que é a diversidade. Que pouca gente fala. O pessoal fala muito, a empresa tem que não sei o quê, mas falar de diversidade do jeito que eu vou falar agora mesmo, lá nos anos 90, aqui no Brasil, gente, 90% eram homens, 10% mulheres, não, desde a faculdade até as pessoas que trabalhavam comigo e tal. Lá na Suécia, não, era 50-50. E eu via que, assim, gente, essa mulher manja para chuchu, ela é ótima e tal. E só evoluiu, só continuou. Tal cara é homossexual. E lá nos anos 90, era tal, não sei o quê. Na Suécia, vida que segue, né? Uma coisa, ou seja, o primeiro business manager que me atendeu quando eu estava no Brasil, quando eu entrei, era uma pessoa que dava para ver que ele, bom, em 1990, e ele era homossexual. E aí eu assim, né? O que você faz? Dane-se! Eu quero que ele até. E eu digo até hoje, o melhor cara que me atendeu em termos. Senhor. E já na época ele morava com o marido e tal, casados e etc. Então o Brasil hoje, de repente, hoje é mais comum você ver essa então, nos últimos anos, mas estou falando de 30 anos atrás, as diferenças já eram totalmente aceitas. Então, uma sociedade bastante evoluída, entendeu? Então, onde, cara, e eu ontem, eu fui, eu fiz a carreira assim, aceitando absolutamente todas as diferenças. Então, a diversidade, pelo menos para mim, está aqui na veia. Eu já sou diferente, gente. Eu comecei a falar, eu nasci na Bolívia, certo? Eu sou brasileiro de sangue e de opção e até de certidão de nascimento, entendeu? Mas como que a gente pode não aceitar a diversidade ou tal? Então, sempre a Suécia me deu esse, né, valor de aceitar as diferenças. Deixa eu perguntar sobre hoje em dia agora. Temos mais 5 minutos, talvez 5, 10 minutos. As relações Suécia e Brasil. A Câmara está aqui para apoiar, né, empresas suecas no Brasil, principalmente. O que você acha? O mercado está saturado? Tem ainda espaço para empresas suecas vindo para cá? O que você enxerga de oportunidades? Tem algum setor específico que você gostaria de destacar? Como você enxerga o futuro para a Suécia no Brasil?
Jonas, o Brasil é um país que precisa muito de evolução, de construção, um país em construção, tá? Eu morei na Suécia até 2018 e eu falava, pô, aqui está tudo pronto. No Brasil tem um monte de coisa a ser construída. Em tudo que dê qualidade de vida, certo? E usando o potencial natural. Tá, mas no setor agro, tudo que vier de tecnologia agro, e a gente recebe visitas na Câmara Sueca, tal, gente com várias soluções agro. Setor de inovação, tecnologia, tudo que vai estar ligado ao agro. Setor de saúde, a Suécia é um exemplo. O Brasil também é um exemplo de saúde. O SUS, eu adoro o SUS, certo? Eu sou usuário do SUS e tal, eu adoro o SUS, é um exemplo, e que pode aprender muito com a Suécia e vice-versa, tá? A parte de educação, gente, dá para fazer, e o Brasil precisa de muita coisa, muito desenvolvimento nisso aí. Eu costumo falar que o Brasil é uma curva de Gauss. Curva de Gauss, você lembra, né? Ou seja, você tem os 10% para baixo e 10% para cima. E a população do Brasil, os 220 milhões de brasileiros, tem 10% que são analfabetos. Tem 10% que tem um curso profissional. Ok? O Brasil é esse aqui? Não. O Brasil é esse aqui? Também não. O Brasil é esse aqui. São 3 pacotes de 50 e poucos milhões cada um, onde tem gente que chegou tem o primeiro grau, tem a 8ª série e tem o 2º grau, e não fez faculdade. Então, o Brasil é isso. E aqui tem muita oportunidade em todos os segmentos que tem na Suécia. Ou seja, a Suécia é um país que tem a inovação sistêmica, ok? O sistema da Suécia é inovar. É sempre, seja por FICA ou nas FICAs, ou tal, no FICA Dica, o pessoal, mas vamos pensar diferente? E quantas ideias não saíram? Vamos fazer uma coisa diferente? Uau! E você vê um país como a Suécia criar um streaming como Spotify, que todo mundo conhece. E tá, a evolução continua. Eu comecei com a música ABBA, e o ABBA a gente ouve no Spotify. Tá? Um país como a Suécia, com a Klarna, ou a Clavister de cybersecurity, entre outras, ou seja, tem inovações assim toda hora. Então, toda hora, por um lado ou por outro, seja pela Câmara Sueca ou direto, tem muita empresa sueca que me procura, interessado no Brasil, interessado nesse universo que é um país só, certo? Um país só que tem 220 milhões de pessoas e precisa de tanto. Tá, então, se você fizer um gap analysis morando na Suécia, voltando, e tudo que a gente precisa fazer aqui no setor de transporte, óleo, química e etc., então, tem oportunidade. E, veja bem, eu na minha vida de hoje, Jonas, eu passei por uma empresa gigante. E agora eu estou com mid-caps, small-caps, que é fascinante. Todos os mercados têm aquelas empresas, 3, 4 empresas que são as grandes, 3, 4 empresas que são os grandes clientes. E veja bem, olha aqui, todo o resto que tem aqui de empresas pequenas, tem um ecossistema enorme de empresas excelentes. E o que eu aprendi, Jonas, lembra? Toda a instrução, eu falei um pouquinho da faculdade que eu fiz um MBA, eu fiz um curso na França, no IMD, também em Lausanne, e eu continuo aprendendo. Eu diria que o meu aprendizado dos últimos 3 anos é no ecossistema. 3 anos de empresas diferentes, com culturas diferentes também, que eu estou aprendendo e muito. Então, eu diria hoje, eu estou bem, eu continuo aprendendo, eu estou com muita energia e me sinto um menino, mesmo cara que com 20 e poucos anos foi para a Suécia para engolir o mundo, é o cara que está aqui e a gente está fazendo junto essa missão na Câmara Sueca. Muito bom, está percebendo sim, viu, Sérgio? Isso mesmo.
A vida é uma escola, né? Realmente. E sobre o Brasil, notícias boas para a gente no Team Sweden, que realmente é um país cheio de desafios, mas, a nosso ver, muito mais oportunidades, né? Os desafios são oportunidades. Então, eu concordo com você que tem muita coisa para fazer para frente. E para finalizar hoje, Brasil na Suécia. Será que é interessante para empresas brasileiras pensarem também no mercado sueco? O que tem de Sim, oportunidades na Suécia? sim. É o seguinte, nós temos vários membros que entraram na Câmara Sueca, empresas brasileiras, indivíduos brasileiros que entraram para se relacionar com empresas suecas e fazer negócios não só no Brasil, mas na Suécia. Haja visto, por exemplo, Stefanini IT Solutions. Ou seja, o fato de você estar com uma empresa sueca aqui e uma empresa sueca que possa trabalhar em soluções, no caso de soluções de TI, para a Suécia. Sim, tem. As soluções brasileiras, que a gente facilite isso, porque eu vou te falar um negócio, é muito difícil você entrar na Suécia para vender qualquer coisa. Entrar na comunidade europeia é bem fechadinho. O pessoal fala, é legal isso, aquilo, mas vamos abrir os países, mas abertinhos dentro daquela comunidade europeia, entendeu? Ou seja, quem vê tá. E a gente ajuda nisso aí, com contatos, sempre a gente tem outro processo, algum incentivo e etc. Ou seja, contem com a gente para ajudar nisso aí. Porque é difícil. E eu tô vendo, ou seja, lógico, eu ajudo empresas que querem entrar na Telia sueca. Cara, é bem difícil. É bem difícil. Você tem que fazer, tem que garimpar muito. E a primeira reação é. A primeira reação é. O que vem do Brasil? Que não seja jogador de futebol, que não seja o samba e tal. Eu falo, não, vem do Brasil muita gente muito competente, com tecnologia, com inovação, tá na sua área. Ou seja, tem empresas interessantes que podem ajudar a Suécia. Ok? Legal, concordo. Sérgio, quem está no escritório, quer voltar para trabalhar, acabou, fica a pausa. Para finalizar, que você tem alguma mensagem para a gente? Mensagem sua, da Câmara, para quem está assistindo, para quem também vai assistir, esse vídeo vai ficar no nosso canal do YouTube, né? Então, para encerrar, Sérgio, o que você gostaria de falar? Eu gostaria de falar, gente, conversem com a gente. Eu sou uma pessoa hiper aberta, eu sou hiper people-oriented e em toda a minha carreira eu fiz isso, ou seja, eu contagiei, eu costumo falar que eu contagiava as pessoas com paixão, tá? Ou seja, tudo que eu faço com paixão. E tudo que as pessoas venham a fazer, façam com paixão, e se quiserem bater um papinho com a gente vai ter... Nós somos apaixonados, né, Jonas, pela cultura sueca, e a Câmara Sueca está aí para ajudar, está aí para ser um grande parceiro das pessoas, das empresas, né? E o que vier a gente está fazendo com muita paixão. Assim, um dos valores, talvez, que eu tenho é fazer com garra e fazer bem feito e continuar desenvolvendo novas experiências, tá? E aprendendo muito. Esse é o recado. Vamos desenvolver novas experiências com The Swedish Experience. E vamos continuar toda sexta-feira batendo um papinho, que eu espero que a gente tenha contribuído alguma coisa para essa turma aqui, que tá bem difícil, né? Ou seja, a situação com o Covid, etc. Assim, a gente tem que lembrar que é uma fase difícil da humanidade, é como se fosse uma guerra mundial, né? Que a gente está tendo uma guerra mundial, é igualzinho àquela primeira, segunda, talvez a gente está passando pela terceira guerra mundial, que é o mundo contra a Covid, né? E o inimigo, veja quantas pessoas, quanta gente perdeu, né? Ou seja, todo dia a gente fica sabendo, ou seja, o recado é não desanimem, porque tem muita coisa boa para vir, tá? Eu entendo a perda, eu tive uma perda enorme, você sabe disso, né? Ou seja, eu perdi minha mãe, não foi exatamente por Covid, mas paralelamente à Covid, mas existe
uma vida que segue, como a gente falou. Ou seja, eu tive uma experiência executiva e continuo tendo, eu estou naquela outra fase que estou e continuo apaixonado em fazendo muitos negócios. Bom fim de semana, gente. Maravilha, Sérgio. A vida que segue, né? Foi o tema do nosso bate-papo de hoje. Sérgio, gostaria de agradecer a você por seu tempo. Está lá no Rio trabalhando hoje. Você sentou tomando esse café comigo. Agradeço muito. Também parabéns pela sua vida, sua carreira, o trabalho na Câmara hoje. Realmente espetacular. E a gente continua aprendendo, né? Sempre. Para quem está assistindo também, peço para todo mundo se inscrever no canal, né? Tem pessoas assistindo sem ser seguidor, né? Então, por favor, coloca aí, segue Switchem no YouTube, por favor. Acho que isso. Gente, foi muito bom falar com você, Sérgio. Sobre a pandemia, vai acabar sim. Aí, quando acabar, eu vou receber os convidados aqui, né? Na própria Câmara. Por enquanto, funciona bem esse formato virtual, mas logo eu quero receber os convidados aqui. Mas sexta-feira que vem, estamos aqui de novo no canal. Mais uma vez, um bom fim de semana para todos. Obrigado por assistirem e até a próxima sexta. Tchau, Sérgio. Bom fim de semana. Aproveite Rio, essa cidade maravilhosa. Tá bom, obrigado.